Ele é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Também é graduado em Ciências Sociais pela USP. E o secretário está no Ministério do Esporte desde 2003. E gostaria também de ressaltar que ele coordenou todas as ações do governo federal na organização do PAN e do Parapan do Rio de Janeiro em 2007. Eu vou passar a palavra ao Ricardo, mas antes eu pedi para o Mesadri, sem combinar aqui com o Ricardo, de dar uma boa notícia à comunidade da Universidade Federal do Paraná e a toda a cidade de Curitiba também. Desde o ano passado nós estamos lutando por uma das pistas, né, que a secretaria da qual o Ricardo coordena tem com critérios selecionado algumas universidades. E essa pista o Ricardo já tinha apontado ano passado, por alguns probleminhas que não é dele, mas foram nossos aqui da nossa universidade, não concluiu o processo, mas a semana passada nós tivemos em Brasília a boa notícia, então, que os recursos estão, hoje eu posso garantir que estão todos na Universidade Federal do Paraná, com a licitação pronta e graças à intermediação do Fernando Mesadri, do setor de Ciências Biológicas, nós daremos ao início da construção da pista muito breve. É uma boa notícia e gostaria de fazer esse agradecimento em público pelo esforço feito pelo senhor. Então, muito obrigado. Nós teremos aí uma parte da apresentação e depois vamos abrir algumas perguntas. Boa tarde, muito boa notícia, Fernando, parabéns. Eu brinco que a prova mais difícil no esporte brasileiro é essa, é passar por licitação, passar pelo jurídico e conseguir fazer a contratação de uma obra. A prova de 50 mil metros contra a burocracia, né? Então, parabéns à Universidade Federal do Paraná por conseguir finalizar os procedimentos e vamos ter então uma pista classe 2 IAF aqui na Universidade Federal do Paraná. A gente tem um projeto muito bacana também com o governo do estado. Essa seria uma das pistas de referência no Paraná, mas nós também estamos com recursos na Universidade Estadual de Londrina. Também estamos começando agora a construção do Centro Nacional de Atletismo em Cascavel, e aí vamos começar na sequência com alguns institutos federais, né, a trabalhar também as pistas de atletismo. Então, Paraná aí tem uma vocação bacana no futuro do atletismo brasileiro. Bom, eu não vou conseguir ficar muito tempo falando parado aqui, acho que eu vou levantar já, porque eu vou começar a andar para lá e para cá. Você me desculpa, mas eu não vou conseguir ficar aqui parado. A ideia de conversar com vocês é falar um pouco sobre um tema que nessa preparação de Copa, de Olimpíadas, não foi muito visível, né? Que é a construção do legado esportivo propriamente dito desses grandes eventos. Eu considero até que esse foi um erro de comunicação na Copa do Mundo, a atenção que se deu aos aeroportos, a atenção que se deu à infraestrutura, e se esqueceu um pouquinho de falar de esporte. Nos Jogos Olímpicos, que é um processo um pouco mais sofisticado de candidatura, que o próprio Comitê Olímpico Internacional também presta um pouco mais de atenção à questão esportiva, nós nos preparamos desde a candidatura, desde 2009, para aproveitar essa oportunidade dos Jogos Olímpicos do ponto de vista de transformação do esporte brasileiro. Então, obviamente, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro vai se transformar nos investimentos em transporte público, na revitalização do porto. O que está se construindo, a rede hoteleira do Rio de Janeiro está dobrando de tamanho, vai chegar em 2016 com o dobro do tamanho que tinha em 2009. Tudo isso é importante, mas para nós o esporte também é muito importante. E o Brasil não podia perder essa oportunidade de sediar os maiores eventos esportivos do Brasil, de dar um passo além na construção do seu esporte, né? Então, nós temos um programa de legado em pleno andamento, é um mega investimento, um maior investimento que já se fez no esporte brasileiro, mas as pessoas ainda não têm essa dimensão. Então, a gente tem trabalhado um pouco, principalmente com o nosso público do esporte,
para compartilhar essa visão e para entender aonde nós estamos e onde a gente quer chegar. Primeiro, partindo do resultado efetivo que nós tivemos em 2013, né? Que até mudou um pouquinho a percepção da imprensa, porque nós tivemos em 2013 um ano muito importante do ponto de vista do esporte, do ponto de vista dos resultados, adotando um critério que nos campeonatos mundiais, a nossa colocação nas provas olímpicas, ou seja, provas que nós vamos ter nos Jogos Olímpicos 2016, que tiveram mundiais no ano passado, nós tivemos 27 medalhas olímpicas. O que quer dizer essas 27 medalhas olímpicas? Quando a gente olha o mesmo critério, os 2 ciclos anteriores, o melhor resultado da história brasileira tinha sido no ciclo pós-Atenas em 2005, quando a gente conquistou 11 medalhas. E no ciclo pós-Pequim, no ciclo de Londres, nós tínhamos conquistado 9 medalhas. Isso mostra o quê? Que nós multiplicamos em um ciclo olímpico por 3 o número de medalhas. Mesmo partindo do pressuposto do melhor resultado da história do Brasil, é quase 3 vezes mais. E no Paralímpico também, no Paralímpico 71 medalhas, nós ainda estamos brigando, viu, Tubiba, com esse número. Uma vez o André apresenta um, a gente apresenta outro, mas são os critérios, né? São que provas que a gente considerou para ter essas medalhas. Então são resultados fantásticos. Mais do que o número de medalhas, onde nós ganhamos essas medalhas? Nós ganhamos essas medalhas em modalidades que tradicionalmente a gente já ganhava. Então nós fomos bem no judô, nós fomos bem na vela, né? Nós fomos bem no vôlei, mas muita coisa nova apareceu em termos de modalidades novas, né? E de atletas novos, de atletas com 18, com 19 anos. E esse resultado, ele aparece por quê? Né? Não é porque os atletas acordaram um dia e falaram: olha, os próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos são no Rio, então agora eu vou ganhar, porque antes não era aqui, eu não ia ganhar. Esse resultado, obviamente, é expressão de uma série de ações, de investimentos, de trabalho, né? Eu sou daqueles que não acreditam em coelho que sai da cartola, né? Acredito em processo ao longo do tempo, em financiamento desses processos. Então, se você teve um resultado tão maior assim, é porque houve muito mais trabalho, houve muito mais investimento, existiram muito mais processos que levaram a esse resultado. Vamos lá. Alguns desses resultados, né? Nós falamos de medalha e falamos também de resultados gerais. Então, no tênis de mesa, fomos pela primeira vez para a elite mundial, no feminino e no masculino. Nosso time saltou mais de 10 posições no masculino. Vai passando. Na canoagem slalom, a Ana Sátira foi a Londres com 16 anos, hoje tem 18, foi campeã mundial júnior, né? Aliás, o centro nosso de canoagem slalom é aqui em Foz do Iguaçu, né? Aproveitando a represa, o lago de Itaipu. Na canoagem, o Zaquias também, bicampeão mundial de canoagem, começou no programa social do Ministério, começou no segundo tempo, numa cidade do interior da Bahia, família muito, muito pobre. Muitos atletas vieram dessa cidade do interior da Bahia para canoagem, né? No taekwondo, aqui a Iris, vamos passando. O nosso Duda, bicampeão mundial indoor, no salto em distância. O resultado do tiro com arco, um resultado fantástico. Nós tivemos da Sara e do Marcos Vinícius. A Sara era a nossa melhor arqueira, 25, 26 anos, se eu não me engano, foi oitava no Campeonato Mundial. O Marcos Vinícius, 16 anos. No tiro com arco são 4 etapas da Copa do Mundo e uma etapa final, né? O Campeonato Mundial, o final na última etapa. Volta ali, Gilson. Eles numa etapa da Copa do Mundo ganharam na dupla mista uma medalha de prata, perderam da dupla campeã mundial, campeã olímpica, os sul-coreanos. E agora o Marcos Vinícius, na última etapa, ele ficou em 4º lugar no individual
perdeu a medalha de bronze para o atual campeão mundial. Esse menino tem 16 anos, atira apenas 3. Depois a gente vai contar um pouquinho a história de onde ele começou a atirar. Né? Martine e a Caena estão sobrando na classe dela. Vamos lá. Quer dizer, a nossa Iane, que foi uma surpresa no petato, continuou como 5º lugar no ranking mundial. 7 brasileiros entre os melhores judocas do mundo no ranking. Não tiveram um resultado bom aqui no campeonato mundial. Como geralmente costuma acontecer, o judô tem dificuldades no campeonato mundial. Mas hoje a modalidade está toda estruturada em função dos rankings. E nós temos aí 7 brasileiros nas principais posições do ranking judô. Né? No hipismo, que tem muita tradição, não só o Rodrigo, não só o Doda, mas também o Marlon está aparecendo. Vamos com uma equipe de salto muito bacana. Na esgrima, o Renzo já está em 15º, vem evoluindo, estava em 20º pouco, vem numa ascensão. O Thiago, já nosso velho conhecido. O Bruno também agora no Pan Pacífico, né? Nós vamos ter uma equipe para esses revezamentos, para as provas rápidas de natação, com o Cielo, com o Bruno, com o Matheus Santana, fenomenal. Fomos campeões mundiais ano passado de maratona aquática, com a Poliana, com a Ana Marcela, com a Ana do Carmo. Então hoje o Brasil é o número 1 em maratona aquática. Nossa dupla do tênis, né, o Bruno, o Marcelo também, com grandes chances. Então a gente vai vendo também que não são só aquelas modalidades que a gente já conhecia, e nós não estamos esperando só o resultado daqueles atletas que a gente já sabe. Não estamos esperando só o vôlei de praia, não estamos esperando só o cielo. Né? A multiplicidade de resultados e de modalidades que nós estamos pontuando é muito grande. Né? Então você não é só a Fabiana, não é só o cielo. E não é só o vôlei, não é só... nós vamos ter chance na luta olímpica feminina. Já tivemos em 2012, não fomos tão bem. Vamos para 16 também com 2 chances. E assim por diante. Quer dizer, Jogos Sul-Americanos, e aí todos os resultados também paralímpicos. A gente criando novos atletas, novos resultados, novas provas. Nós temos uma dependência que não podemos dizer que é ruim, né, do atletismo, da natação para os nossos resultados, mas hoje nós temos também a bocha aparecendo, tem a esgrima aparecendo, tem o goalball, quer dizer, outras modalidades também que vão se desenvolvendo e trazendo o resultado, né? Paraciclismo, são modalidades que o Brasil vai começando a despontar, né? Vai lá para o Pacífico, goalball, quer dizer, na verdade a ideia aqui é mostrar isso. Olha, existe um momento em que o Brasil, em muitas modalidades, em muitos atletas estão fazendo resultado. Nós estamos numa ascensão fantástica agora nos últimos resultados em Nanquim. Nós tínhamos tido 7 medalhas na edição anterior, tivemos 17, quer dizer, mantendo essa visão de mais que dobrar. O Matheus, enfim, chega para os 50 metros e para os 100 metros no Rio 2016, provavelmente já disputando medalha. Se pensar que a gente vai ter o Matheus, o Bruno, o Cielo na água, eu estava vendo a avaliação do Fernando Scherer, do Xuxa, ele estava falando, nós vamos brigar pelo ouro, porque sem o Cielo, sem o Matheus, nós disputamos no Pan Pacífico, cabeça a cabeça com a Austrália e com os Estados Unidos, fomos bronze, né? O Matheus, inclusive, ele tem uma história bacana. Um dos principais patrocinadores da natação brasileira é a empresa brasileira de Correios Elétricos, são os Correios. O Matheus é filho de funcionário dos Correios, né? E isso é uma história um pouco que eu gosto de falar para exemplificar que essa dicotomia entre o que pode ser o esporte comunitário e o alto rendimento, ela às vezes é falsa, né?
Porque não há um instrumento tão interessante de ascensão social tão forte como o Brasil. Quer dizer, uma parte dos atletas hoje são classe C e D, né? Talvez em breve mais D do que C, né? Então o caminho da profissionalização, da transformação da vida, da ascensão social é muito interessante, né? Então o Orlandinho, a Laiana, são nomes, né? O Calderano, o Hugo, hoje é um dos principais mesatenistas, está variando entre terceiro e sexto no ranking mundial, sub-21, só perde para os asiáticos, né? A Flávia é uma das apostas nossas para 2016, a ginástica feminina, são meninas muito jovens, né? Amadurecem. O Peter se entende disso mais que eu, mas são meninas que começam muito cedo. Agora começa a surgir essa geração que vai estar em 16, né? Vamos lá, então a ideia não é ser passar atleta a atleta, mas é mostrar para vocês que existem novas caras, né? Existe uma multiplicidade maior. O Brasil não vai mais aos jogos com 2, 3 chances. E isso nem sempre a gente tem essa visibilidade do que está acontecendo, né? Infelizmente você não vai ler em jornal nenhum uma cobertura sobre o que aconteceu com o tiro com arco, o que acontece com a canoagem. Quer dizer, são esportes um pouco invisíveis no Brasil, né? E, enfim, terminamos então o Nanquim com 17 medalhas. Vai lá. O que a gente quer dizer com essa demonstração? Porque esse desempenho, ele é fruto então desse investimento e desse trabalho. Nós não chegamos com tantos atletas, nós não estamos fazendo tantos resultados, né, sem ter uma visão por detrás, um trabalho organizado. E esses recursos são os recursos hoje majoritariamente federais, né? Pelo que eu vi da nossa palestra de manhã, não é muito diferente do que acontece nos outros países. O alto rendimento acaba sendo puxado pelo governo central, né? Então nós temos desde Orçamento Geral da União, quer dizer, o recurso federal propriamente dito, que é o que financia programas como Bolsa Atleta, o Plano Medalhas, um patrocínio de empresas estatais cada vez mais relevante, além do incentivo ao esporte e os repasses das loterias, né? Isso basicamente responde por mais de 90% do financiamento do esporte brasileiro de alto rendimento. Essa história, ela começa basicamente esse momento em 2001, com a aprovação da Lei Grêmio Piva, começa em 2002 a se diferenciar, mas ela vai tendo uma história a partir principalmente de 2013, com a criação do Ministério do Esporte. Quer dizer, a partir do momento que você desmembra, deixa de ser esporte e turismo, passa a ter o Ministério do Esporte, o Ministério do Turismo, você começa a ter um foco maior dessa política pública e a gente consegue então ir crescendo nesse financiamento e nesses programas. Então, em 2004 nós tivemos a primeira conferência nacional, a principal preocupação era da consolidação do esporte como uma política pública, mas já em 2005 conseguimos aprovar a lei do Bolsa Atleta. Hoje são mais de 7.500 bolsistas, mais de 7.500 atletas que recebem um recurso federal todo mês. A segunda conferência, em 2007, com o Pan-Americano, é quando a gente dá o salto na visibilidade do esporte de alto rendimento. É quando o Brasil descobre de novo as modalidades olímpicas, a sua capacidade de realizar eventos. O último evento que tinha sido realizado nesse esporte tinha sido o Pan-Americano de 1963. Já não tinha mais nada a ver com o que tinha se tornado esse mundo do esporte. Em 2007 a gente faz o PAN, o Parapan, tem a decisão pela candidatura a sede dos Jogos Olímpicos, e nesse movimento do Pan-Americano a gente consegue aprovar e começar com a lei de incentivo ao esporte. De novo, é aquilo que eu falei de manhã. Existia uma luta muito grande para ter uma lei de incentivo, como a cultura tinha. Nós nunca conseguimos aprová-la, nunca.
dentro de um grande evento, dentro do movimento de preparação para o Pan-Americano, a gente conseguiu dar visibilidade para essa questão e conseguiu aprovar a lei. Era uma luta de décadas, né? Basicamente, desde que você tem a lei Rouanet, você estava tentando ter uma lei do esporte, né? Não conseguia. Conseguiu quando? Quando teve visibilidade, quando teve Jogos Pan-Americanos. Foi para a televisão, as pessoas foram para o jornal, entrou na agenda, o presidente perguntava, está pronta a obra, não está pronta a obra, como que é isso? Então você conseguiu criar a lei não beneficia só o alto rendimento, ela beneficia todas as dimensões do esporte. Hoje são mais de 220 milhões de reais por ano, um dinheiro que não existia, que as empresas privadas colocam no esporte brasileiro com incentivo fiscal. Então foi um salto que a gente deu. Em 2009, nós fizemos um planejamento para o alto rendimento no âmbito da candidatura já olímpica. Quer dizer, o que nós vamos fazer com o esporte do Brasil, com o esporte de alto rendimento, se a gente ganhar os Jogos Olímpicos e tiver, como tivemos no Pan-Americano, a chance de dar mais um salto. Ganhamos, né? Em 2010, a terceira Conferência Nacional, ela validou esse planejamento que nós tínhamos feito em 2009. Então, o Ministério levou à conferência esse planejamento, a debate, as metas, né? E nós conseguimos então aprimorar esse planejamento e aprová-lo. Em 2011 fizemos uma série de mudanças para adaptar a legislação e para dar conta dessas fragilidades. Algumas foram mencionadas até na palestra. Então, por exemplo, criamos a Autoridade Brasileira de Controle da Dopagem. O Brasil estava fora das regras internacionais, não tinha uma agência de controle de doping independente das entidades esportivas. Ela funcionava dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. Não sei se o CPB tinha alguma coisa, também tinha no CPB. E aí a exigência da Convenção da Unesco, a exigência da UADA é que isso fosse separado. Então, em 2011, nós conseguimos aprovar em lei e criar a agência de doping. Também mudamos um pouco a relação com as entidades esportivas, né? As entidades esportivas têm aí toda a sua sorte de problemas de gestão. E nós também alteramos a lei para ter uma amarração melhor, um controle maior do Estado sobre a atuação dessas entidades esportivas, que depois também avança com outras alterações da Lei Pelé. Hoje a gente tem limitação de mandato, tem exigência de transparência desses dados. Então nós também demos um salto muito grande nessa questão da relação com as entidades esportivas, que é ainda uma relação muito complicada, muito conflituosa. As entidades esportivas ainda estão num processo inicial de profissionalização e do seu desenvolvimento, né? 2012, o Plano Brasil Medalhas. 2013, o Centro de Iniciação ao Esporte, que a gente vai mostrar, são programas que a gente desenvolve na função desse legado. E a partir daí, quer dizer, que momento nós estamos? Nós estamos num momento de entrega, né? Um momento de desenvolvimento desses planos, que a gente vai detalhar um pouquinho mais ali para frente, e dessas ações todas de apoio ao esporte. Então, em resumo, nós nos preparamos para esse momento. Quer dizer, muitas vezes o pessoal fala, o Brasil não tem planejamento, não faz. Não, nós nos preparamos. Nós tínhamos um planejamento em 2009 e nós estamos implementando esse planejamento. E não foi um planejamento que saiu da cartola de ninguém no governo, foi um planejamento que foi submetido ao debate. Muitos de vocês estiveram presentes nas conferências e lembram desses debates sobre a meta. Eu lembro, não foi o caso do CPB, foi o caso do COB. Houve uma resistência enorme a primeira vez que o Ministério falou em trabalhar com metas. O Ministério colocou esse desafio, olha, por que o Brasil, que está entre as 10 maiores economias do mundo à época, hoje estamos sexto, sétimo, por que nós não estamos num quadro de medalhas mais ou menos próximos? A gente viu também de manhã que é um dos indicadores, né? Quer dizer, o tamanho do PIB, o tamanho da população, quer dizer, um sentimento de que o Brasil estava aquém do seu potencial, tanto pela sua dimensão, pelo tamanho da sua população, quanto pela sua riqueza, né? Houve uma reação, mas hoje, para nossa satisfação, já é algo pacífico das entidades esportivas, que é preciso sim trabalhar com metas
E meta também a gente não pode confundir planejamento com programação. O fato de eu dizer que o meu objetivo é esse, me planejar para esse objetivo, não quer dizer que eu vou atingi-lo. Então não é porque eu planejei estar entre os 10 primeiros que eu vou obrigatoriamente estar entre os 10 primeiros. Mas quer dizer que eu sei onde eu quero chegar e na hora que eu tiver resultado eu tenho parâmetros para fazer essa avaliação do porquê eu cheguei, porquê eu não cheguei, o que aconteceu. E aí você desenvolve a sua política pública em função, obviamente, dessa avaliação. De onde nós partimos em 2009, quando a gente fez esse planejamento? De uma série de dificuldades que a gente foi identificando, que no nosso entender eram responsáveis por essa, digamos, rebaixamento do nosso desempenho quando comparado com o nosso potencial. Primeiro, claro, um país de dimensão geográfica desse tamanho, né, é muito difícil de você fazer uma coisa mais organizada. O caminho do alto rendimento, ele tem a necessidade de um caminho, né? Eu preciso achar um menino, uma menina, começar a desenvolver, levar para um centro de treinamento. Quanto mais espalhada essa população, e no nosso caso, quanto menos infraestrutura e profissionais você tem espalhados pelo território, mais difícil. Então, essa dimensão atrapalhava e você tinha muitos projetos, estavam dispersos, estavam desorganizados. Eram projetos e programas que eram bacanas, mas eram locais, né? E carregavam a limitação também da localidade. Então, a dificuldade da infraestrutura, do profissional, ficava limitado àquilo que era possível no local. A inexistência de um sistema nacional do esporte, como você tem na saúde, como você tem na educação, quer dizer, você tem uma desarticulação entre União, Estado e município. No alto rendimento mais ainda, quer dizer, qual é o papel do município no esporte? Qual é o papel do Estado? Qual é o papel da União? Nós somos muito criticados, muitas vezes com coisas que no nosso entendimento deveriam ser papel do município. Obviamente é muito mais fácil você gerir um sistema de lazer municipal, né, do que falar num sistema de lazer nacional, né? Porque é muito mais contaminado por questões culturais, questões locais, quer dizer, quando você fala no esporte de alto rendimento, é muito mais fácil falar nacionalmente, as regras são internacionais, basquete é basquete em qualquer lugar do mundo. Agora, quando você vai caindo para o esporte educacional, vai caindo para o lazer, os conteúdos, as necessidades, a adaptação que você precisa ter àquela realidade local, sinaliza que seria muito mais fácil implementar uma política local, uma política municipal, do que uma política estadual, do que uma política centralizada de Brasília. Mas, de qualquer maneira, esse sistema ele não está articulado, esses papéis não estão criados. Então, isso é uma dificuldade muito grande. No alto rendimento, mais ainda, quer dizer, será que é um papel do município para o alto rendimento? Que é um esporte caro, altamente especializado, né, com equipamentos muitas vezes importados. O papel? Qual papel é esse? Então, era preciso trabalhar nesse sentido. Mas também uma desarticulação no próprio sistema esportivo, quer dizer, com a lei Agnello Piva, o sistema Comitê Olímpico e Paralímpico, confederações, se organizou, as federações não existem, e esse sistema completamente apartado dos clubes. E os clubes sob pressão, os associados cada vez menos querendo financiar o esporte. Então, você falar para o associado lá em São Paulo do Pinheiros ou do Minas Tênis Clube, enfim, que ele tem que pagar 30, 40 ou 50 reais a mais uma mensalidade para que o clube possa ter uma pista de atletismo certificada ou um set de ginástica olímpica, é quase impossível, quer dizer, é uma dificuldade muito grande de manter o esporte nos clubes, mas também sem um sistema escolar, sem um sistema público que substituísse os clubes. Então, como articular esse sistema, né? Os clubes à parte, sem nenhum tipo de financiamento, a situação na escola, do esporte na escola, é uma situação muito difícil, a maior parte das escolas sem nenhuma infraestrutura esportiva, sem nenhuma atenção, sem material esportivo, né? Isso também é um limitador, a atuação muito grande, quer dizer, você não tem um espaço, você não tem material, e muitas vezes não tem nenhum horário, né, para utilizar um equipamento que você tenha, muitas vezes não é nem prioridade de aula de educação física. A gente conhece muitas escolas, principalmente particulares, que colocam outras matérias, outros conteúdos
se utilizando da grade curricular de educação física. Eu mesmo lembro que uma parte da minha aula de educação física e de educação artística virava conteúdo para o vestibular. Então isso é muito comum. O subaproveitamento dos recursos financeiros, quer dizer, quando você está disperso, você não consegue utilizar os recursos que estão mais à sua disposição, você consegue fazer coisas pequenas, focadas, né? Então a nossa impressão também é que havia mais recursos no sistema do que o sistema conseguia utilizar. Equipamentos e materiais obsoletos, a maior parte da nossa infraestrutura esportiva é da década de 70, então você vai na maior parte dos ginásios das prefeituras, a quadra não tem 40 por 20, então você já não faz o handball, já não faz o futsal. A altura, o pé direito, que você precisa para o vôlei, por exemplo, você precisa de 12 metros de pé direito, a maior parte dos ginásios já não tem. Quase todos os ginásios que eu fui, que tinha GRD, você via as fitas penduradas na estrutura do telhado, porque o telhado não tinha a altura suficiente para você fazer essa prática esportiva. Então, nas universidades federais, que é algo que a gente tem recuperado também, as que tinham a maior parte da década de 70, e o investimento tinha sido na sua construção. Se construiu, se fez um parque esportivo e nunca mais houve nenhum tipo de trabalho nesses materiais. E cada vez o alto rendimento com materiais mais sofisticados, mais caros, e a nossa distância maior por essa inexistência de recursos, né? Obviamente a existência de metas e controles, se você não sabe onde vai chegar, qualquer resultado não vai, né? Então, o que é? Se aparecer um atleta, tudo bem, mas onde eu quero chegar? Não tem essa visão, então não tinha nenhum tipo de controle. Uma questão que é pontual, mas é muito importante hoje no Brasil, que são os custos de viagem e deslocamento. A dificuldade que principalmente os times coletivos têm de participar dos campeonatos brasileiros e campeonatos de base é muito grande. Você pegar um time de vôlei ou de futebol de Roraima para jogar em Fortaleza é uma pequena fortuna, né? E isso vale para sair do Paraná e ir para Manaus, idem. Então o que a gente foi vendo é que cada vez menos os campeonatos brasileiros tinham participação dos estados, principalmente, claro, os estados menores, os estados mais periféricos, mas uma dificuldade muito grande. Isso vai gerando o quê? Vai gerando que aquela vantagem da população você vai perdendo, porque é um pedaço da população, um pedaço do território que vai sendo excluído do nosso sistema esportivo. E obviamente os programas todos lá de treinamento incipientes, muito longe do que hoje é feito lá fora, da sofisticação que é a detecção de talento, treinamento, desenvolvimento, enfim. Vamos lá, João. Na nossa conferência, nós validamos então a ideia de resultado, né? Colocamos nossa meta para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Com o auxílio da professora Cássia, né? A professora Cássia é nossa relatora de todas as conferências. Merece uma estátua por isso, Cássia, você conseguir consolidar tudo que é Conferência Nacional do Esporte. Mas, além de falar, além de explicitar que nós queríamos estar entre os 10 primeiros nos Jogos Olímpicos, entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos, o CPB de vez em quando foi falando, o sexto está melhor, vamos mudar para o sexto. Não, está considerado o quinto, não quer dizer que a gente vai chegar em quinto, né? Também tem que puxar um pouquinho, né? Não é tão simples. Mas, além de colocar isso, a gente conceituou o que era essa ideia de potência, né? Foi o que a gente falou, no Brasil quer ter muita medalha olímpica, nós queremos. Mas a gente também, para isso, estão ligados, também queremos ter muitas finais. É preciso valorizar fazer uma final olímpica. Isso também não é um resultado menor, é um resultado muito bom. Precisamos também valorizar os títulos mundiais e os continentais. Tem modalidades que o Brasil não vai fazer medalha olímpica. Mas se eu sou campeão pan-americano, se eu sou campeão sul-americano, por que eu vou abrir mão desse investimento nessa modalidade? Por que eu não vou dar atenção nessa prática? Aqui também o que nos diferencia da Jamaica, porque nós estamos falando assim, o Brasil não quer ser uma Jamaica. Eu não quero ter, como a gente viu naquele quadro de manhã, eu não quero ter essas medalhas em 2, 3 esportes. Porque para o Brasil, para o brasileiro, se a gente não fizer resultado no vôlei, se a gente não fizer no judô, se a gente não fizer no futebol, se a gente não fizer no basquete,
na vela, a gente fica frustrado. Não adianta, para o Brasil, não adianta só ganhar 5 medalhas de ouro no levantamento de peso. Tá, mas e o futebol, e o voleibol, e o basquete, como que foi? Né? Então nós estamos falando, nós queremos que essas medalhas estejam em muitos esportes e muitas modalidades, porque a gente tem potencial para isso, e nós entendemos, quer dizer, no nosso conceito, você é uma potência esportiva se você tem essa pluralidade. Então, para nós não adianta você ter muitas medalhas. Se eu não tiver muitas medalhas, mas uma prática esportiva mais ampla, você não é uma grande potência esportiva, né? Precisamos também de uma qualificação muito grande de treinadores, de árbitros, de equipes multidisciplinares, então medicina do esporte, psicologia do esporte, que é o outro lado que às vezes as pessoas não veem do alto rendimento. Também contrapondo um pouquinho essa oposição com o esporte comunitário. Isso aqui é uma indústria, isso aqui é um mercado de trabalho, as pessoas têm um impacto econômico, né? Quantidade de profissionais que são requeridos e que passam a sobreviver, a fazer a sua existência a partir do trabalho do esporte, é muito grande. Precisamos profissionalizar as entidades esportivas. Então também, para nós, não adianta ter as medalhas se você olhar nas entidades esportivas e elas forem velhos feudos, né, sem governança, sem transparência, enfim, com todos os problemas que todo mundo está careca de saber que as nossas entidades esportivas, e pelo que a gente viu aqui também, no geral, as entidades esportivas no mundo sofrem. Então isso é um problema também que nós temos que enfrentar. Trabalho amplo de base. É possível ter resultado e ter medalha sem ter um trabalho muito amplo de base. Claro, você pode pegar 200 pessoas, encher de dinheiro, focar, fazer um trabalho de inteligência esportiva, descobrir quais as modalidades que são menos competitivas, colocar pessoas lá e tal. Mas a gente acha que é preciso ter essa vinculação com a base esportiva. Preciso ter uma base esportiva, né? E apoiada em centros de treinamentos nacionais, estaduais, municipais, ou seja, nós precisamos alinhar a nossa infraestrutura esportiva num sistema nacional que dê conta de toda essa prática. Então, o nosso objetivo, para além do quadro de medalhas estar em 10º e 5º, é ter isso aqui, é isso que nós queremos, é isso que nós definimos como potência esportiva. Então esse é o objeto no alto rendimento do nosso trabalho no dia a dia, dos nossos investimentos. Nós fizemos também um rearranjo na parte política da formulação, na implementação das políticas de alto rendimento. A primeira coisa que a gente falou foi o seguinte: não adianta falar em esporte. Esporte é um conceito abstrato, né? Pensando no esporte, mas o esporte é o basquete, é o vôlei, é o handebol. Então a primeira coisa que a gente falou é o seguinte: nós temos que começar a ter política para cada uma dessas modalidades. Não adianta só ter a política nacional do esporte, mas eu preciso ter uma política para o basquete, para o vôlei, para cada uma delas precisa ser individualizada. E como funcionava isso no Brasil? No Brasil, a gente olhando em termos de formulação da política, financiamento dessa política, execução dessa política, como era até 10 anos atrás. E eu vou exemplificar com um caso real que aconteceu com a Confederação Brasileira de Desporto Aquático e com o SESI. Nós vamos fazer uma visita ao SESI, ao Sistema Social da Indústria, que tem uma infraestrutura muito bacana de esporte, para propor uma parceria. E eles nos contaram isso no Meneghel, que era o presidente do SESI, que eles foram procurados pela CBDA para fazer uma parceria para a utilização das piscinas do SESI. E a proposta da CBDA foi o seguinte: você me dá as suas piscinas, você me dá 10 milhões de reais e eu vou fazer um programa aqui no SESI, porque eu sei o que fazer. O que o SESI respondeu para eles: não, é isso, eu tenho as piscinas, quero saber com o que você vai entrar para a gente fazer uma parceria. Então a visão que as entidades esportivas tinham no Brasil é que elas eram responsáveis por dizer qual era a política daquele esporte. Elas iam no governo municipal, estadual, federal em si, financiar essa política que ele formulou, e ele queria executar aquela política, ele era o ente executor.
O que nós mudamos nessa concepção? Hoje, a formulação da política é uma formulação que para cada modalidade, se for olímpica, tem uma participação do Comitê Olímpico, se for paralímpica, do Comitê Paralímpico, é da confederação, mas também é do governo. Então, primeiro, temos uma formulação de política em que o Estado participa muito mais, coloca objetivos, coloca metas, define conceitos, né? Não é mais aquela história, olha, eu sou o vôlei e eu quero fazer um plano do vôlei. Não, o que o país quer para o vôlei? Né? E isso é discutido entre todos. O financiamento ainda continua sendo majoritariamente público. É um dos pontos frágeis do Brasil. Ainda há muito pouco interesse das empresas privadas em financiarem o esporte brasileiro. E a grande mudança é que essa política que foi formulada, ela não precisa ser mais executada pela confederação. Então você tem hoje, vamos dar o exemplo do Paralímpico, você tem o Centro Nacional, que está sendo construído, o Centro Paralímpico em São Paulo, obra de mais de 250 milhões, que é parceria do Ministério do Esporte, do Governo do Estado, do Comitê Paralímpico. Eu não conseguiria construir um centro com o Comitê Paralímpico, mas você traz um outro ator para fazer essa execução. Então nós temos um centro de treinamento em São Bernardo, que é o Centro Nacional, tem o Centro Nacional de Atletismo, o Centro Nacional de Ginástica e o Centro Nacional de Handebol. Ele é uma parceria do Ministério do Esporte, Confederação Brasileira de Atletismo, Confederação Brasileira de Ginástica, Confederação Brasileira de Handebol, Prefeitura de São Bernardo do Campo, Caixa Econômica Federal, que comprou os name rights do centro. Então é uma política mais sustentável, não depende de um executor, e ao mesmo tempo traz mais recursos. Por quê? Vamos falar do Centro de Judô da Bahia, aqui em Lauro de Freitas. Quem vai pagar a água, a luz, a limpeza, a segurança do Centro Nacional de Judô é a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Então esse dinheiro não vai sair do Ministério do Esporte, não vai sair da Comissão Brasileira de Judô. Ao mesmo tempo, o Ministério pagou a construção integral junto com o governo, aliás, 50% junto com o governo do Estado da Bahia, fazendo um investimento que a Prefeitura não podia fazer. Quem fez o projeto? A Confederação Brasileira de Judô, que tinha a expertise. Nós vamos equipar, vamos comprar os equipamentos com a Confederação, e a Confederação vai operar, que ela vai fazer muito melhor que o Ministério do Esporte de Brasília conseguiria operar um centro de judô, ou que a Prefeitura. Então hoje o nosso sistema é um sistema mais rico, do ponto de vista de mais atores participando. No atletismo a gente vai mostrar um pouco mais a rede nacional que está sendo montada, participação das federações, participação das universidades, participação das escolas de educação física, né? Então nós mudamos a forma de conceber a política e de executar essa política, e isso tem sido responsável um pouco por essa explosão em algumas modalidades que a gente vê. Não é só a confederação que é a responsável, que é a dona daquele segmento esportivo. Para isso a gente fez algumas alterações de legislação na Lei Pelé, né? Constituindo alguns programas que a gente vai mostrar: Rede Nacional de Treinamento, a ideia do programa Cidade Esportiva, aprimorando o Bolsa Atleta, né? Criando o Atleta Pódio, criando um contrato de desempenho para as entidades receberem recursos federais. Então hoje, até para usar o dinheiro da Guilherme Piva, quer dizer, o COB, o CPB tem que discutir isso com o Ministério, e isso vai virar um instrumento formal de metas, de resultados, de desempenho, e com isso a gente também vai forçando as entidades a serem mais transparentes, mais responsáveis e mais profissionais. Vamos falar um pouquinho mais disso na frente. Tá? Qual é a ideia desse legado esportivo, né? Como a gente definiria então aquelas metas todas, essa visão? Primeiro, a gente quer um legado amplo, é um legado para todas as modalidades. É claro que isso é uma possibilidade, depende também da capacidade da modalidade dela se desenvolver, né? Então a gente já sabe o seguinte: a canoagem vai chegar à frente do remo, mas a possibilidade era para todas, né? Então queremos criar um legado amplo, muitas modalidades se beneficiando. Democrático, que temos um
foco no rendimento, mas nós queremos também ter na base. Então, os nossos investimentos estão indo da base ao alto rendimento. Um legado também nacional, isso é um ponto que o ministro insiste muito. Quer dizer, não adianta pegar o eixo Rio-São Paulo, não adianta pegar o Sul-Sudeste, nós vamos criar um legado dos Jogos que beneficie todas as unidades da federação, até para que a gente possa também se beneficiar do tamanho da nossa população. E de longo prazo, que a partir do momento que cria infraestrutura, cria a base, ele vá além de 2016. Ele não fique, quer dizer, o nosso objetivo não é só ter medalhas em 2016. Nós queremos que tudo isso está sendo construído em parte em 2020, 2024, isso falando em termos de modalidades do programa olímpico e paralímpico, claro. Então, nós tivemos em 2009, em Copenhague, uma oportunidade histórica, né, que nos foi concedida, a seleção do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, como sede olímpica e paralímpica. E aí a gente, então, aproveita essa oportunidade para construir esse nosso planejamento que a gente tinha feito em 2009. O que a conquista do direito de sediar os Jogos Olímpicos trouxe para nós? Trouxe o orçamento. Então aqui, por exemplo, não é verdadeira aquela discussão, será que mais dinheiro para o alto rendimento tira dinheiro do esporte comunitário? Nós não tínhamos nem dinheiro para o comunitário, nem dinheiro para o alto rendimento. Então, na verdade, o que vem acontecendo é que há um aumento do financiamento do alto rendimento, mas há um financiamento muito maior do esporte que não existia antes. Então, na verdade, esse processo está ajudando a fundar um financiamento e a estabilizar um financiamento para o esporte. O maior interesse também das prefeituras, dos estados, clubes, entidades, todo mundo que tinha alguma relação com o esporte passa a ter muito mais interesse em participar. As cidades querem ter atletas nos jogos, querem sediar, querem receber equipes que vão treinar. Então, lá em Minas Gerais, na UFMG, a professora Lechek vai receber o time britânico, junto com o Minas Tênis Clube. Então, isso significa muita coisa, muito importante para o esporte da cidade, para a universidade, para o clube, tudo que você vai conviver, se você vai aprender. Então, esse interesse, ele atrai novos parceiros. Traz também a expansão da estrutura esportiva, porque há essa pressão, né? Então, onde as pessoas vão treinar? Onde vão ficar? Onde vão competir? Trouxe para nós também a ampliação do alcance do esporte educacional. Por quê? Porque as pessoas também têm essa visão. Então, na hora que o esporte ganhou atenção, as pessoas começaram a ter mais visibilidade. Pô, mas o que nós estamos fazendo na escola? Como está a situação? As crianças estão tendo acesso? Não estão? Então, botou mais luz nisso e permitiu a gente fazer essa ampliação. E tem outros projetos de iniciação em esporte. Todo mundo quer fazer. Várias prefeituras, várias cidades, vários clubes, várias ONGs têm ampliado isso, né? E o incremento de apoio direto ao atleta também. O que tem hoje no programa de apoio, de Bolsa Atleta, aqui o pessoal do Paraná reivindicou o título de maior programa estadual. O nosso professor Petersen lá no Rio Grande do Sul está tentando botar de pé o Bolsa Atleta lá no Rio Grande do Sul. Então, todo mundo tentando melhorar essas condições, né? E claro, essa melhoria de desempenho das modalidades, todas as confederações, todos os clubes falaram, e agora? Não posso fazer feio. Como é que eu melhoro? Como é que a gente dá um salto, né? Esse é o gráfico do orçamento, né? Quer dizer, nós damos o azul é o dado, digamos, mais real, né? O que foi executado. Nós estamos passando de 1.300 milhões de reais só no esporte de alto rendimento, considerando a base, considerando a infraestrutura, obras olímpicas, mas esse é o compromisso. Então, quando a gente fala de que o alto rendimento está alavancando, aqui você tem um exemplo, quer dizer, você tem um pico 2006, 2007, que é o Pan-Americano, depois você volta a patamares normais e depois de 2009 você sobe de novo. Então, esse dinheiro do alto rendimento é um dinheiro novo, é um dinheiro que vem para o esporte. Então, na prática, esses eventos, eles trouxeram dinheiro para o esporte, né? Para o esporte como um todo, a gente vai mostrar aqui, então, como a gente
essa ideia desse legado mais amplo, a gente transcendeu um pouco apenas o altíssimo rendimento, foi para a base, foi para a democratização da infraestrutura, com esses recursos que apareceram, né? Então, por exemplo, em 2014, quer dizer, só o orçamento da secretaria era 967 milhões, e aqui nós ainda temos outros programas que a gente vai mostrar que estão no PAC, que vão dar aquele número de mais de 1,3 milhão, né? Mas só em convênios com as entidades, nós fomos quase a 300 milhões desde 2011. No Bolsa Atleta, são 480 milhões desde 2005. A Agnello Piva, 218 milhões ano passado. Aqui no PAC, na Cientização Esporte, 1 bilhão de reais. Na construção e cobertura de quadras, quase 4 bilhões de reais. Mais os patrocínios estatais. Então, são recursos de diversas fontes federais que vão se somando, né? Aqui, então, o histórico, por exemplo, da Agnello Piva, hoje, o CPB, se em 2007 tinha 15 milhões, hoje tem 33 milhões. Além de incentivo ao esporte, que é um recurso novo, 229 milhões. Então, de novo, no Pan-Americano a gente conseguiu aprovar e implementar, com 50 milhões. Hoje nós já temos 200 milhões, eram 200 milhões que não existiam. Não existiam em 2006, não existiam em 2005. E a batalha política por aprová-lo foi em torno da realização dos Jogos Pan-Americanos, foi o que nos deu força para dizer que a gente precisava. Bom, então, dentro desse diagnóstico, dentro desse planejamento, a gente estruturou programas que a gente está separando em 3 pilares, né, para demonstrar as nossas ações para sustentar esse crescimento esportivo, né? Basicamente é o que? A estruturação do esporte em si, das modalidades, é a formação dessa rede nacional, dos centros de treinamento e a ampliação da prática do esporte. Todos desses 3 pilares, que todas aquelas ações que a gente estava mostrando foram se estruturando, foram se desenvolvendo. Então vamos olhar um pouquinho na preparação do esporte de alto rendimento. O que a gente fez, né? Então, dentro dessa nossa meta de 10 primeiros, vamos lá, para não ser repetitivo. Nós começamos a investir no quê? Primeiro, construção, renovação e estruturação de centros de treinamento. Quer dizer, isso, todos os países do mundo, vai de Cuba, a China, dos Estados Unidos, a Alemanha, estrutura o alto rendimento em cima de centros de treinamento modernos, com apoio de ciência e tecnologia, com profissionais qualificados. A modernização desses equipamentos e materiais esportivos, então grandes compras de materiais para que essa prática possa ser desenvolvida. Contratação de especialistas, né, na área do esporte, nas diversas disciplinas de apoio, muitos com experiência internacional. Incentivo à participação em trainings, campings, intercâmbios, participação nas competições do calendário internacional. Então, por exemplo, só no vôlei de praia, as duplas brasileiras que competem recebem 10 milhões de reais ano do Ministério do Esporte para poder dar conta de participar do calendário internacional do vôlei de praia. Se fosse participar de todas as etapas, custaria 19 milhões de reais. Para participar das etapas que o Brasil selecionou, são 10 milhões de reais. Não dá a dimensão do custo que é você fazer esses treinamentos no exterior, participar dessas competições do calendário internacional. O pagamento da Bolsa Atleta, o incentivo aos treinadores e o trabalho com essas equipes de base. Então, cada vez mais, pode passar, a gente tem essas equipes com medicina, enfim, aqui a gente tem, pode passar, algumas pessoas envolvidas, né? Nessas ações, quer dizer, até o final do ano passado, e a gente está saindo com mais uma leva de mais ou menos 200 milhões esse ano, foram praticamente 300 milhões de reais de apoio com federações e clubes nesse tipo de ação. Então aqui, por exemplo, Minas Tênis Clube, mudamos toda a estrutura, basquete, ginástica, trampolim, judô, natação, tênis, vôlei. Aqui a gente tem muito atleta do judô, tem time de basquete, tem o Cielo, e tem no Pinheiros, né? Para o atletismo, para o badminton, para o basquete, para a esgrima, enfim. No Tijuca, que é um clube tradicional no esporte do Rio, tinha perdido sua vocação. Pode passar. No Sojipa, em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, o Grêmio Náutico trocou todos os seus barcos, trocou a sua ginástica, esgrima, né?
Passando pelas confederações, nós temos hoje 50 kits para a luta olímpica, praticamente fundando a luta olímpica. E aqui, de novo, quer dizer, eu questiono essa divisão do que é o rendimento, do que é o comunitário. Então, desses 50 núcleos, a maior parte está em comunidades carentes. Aqui é o ginásio na Zona Norte da cidade de São Paulo, em Pirituba, um bairro bem popular, mas fazendo uma prática já de esporte. Nós temos uma favela de Heliópolis, nós temos espalhado pelo Brasil já esses primeiros 50 núcleos. A proposta esse ano que eles colocaram é fazer mais 80 desses núcleos, com material oficial, com piso oficial, com tudo que eles precisam para se desenvolver. No Taekwondo também, o Taekwondo inclusive é uma das confederações que a gente enfrenta aí problemas de governança, está debaixo de auditoria, questionamentos sobre o uso de recursos, mas conseguimos equipar 15 estados. O Taekwondo tinha um problema de pontuação. O Comitê Olímpico Internacional, inclusive, tinha nos questionado porque é muito subjetivo. Então, as lutas eram muito difíceis de apitar, os resultados eram duvidosos. O que eles fizeram? Criaram um colete eletrônico. Então, eles chutam no colete, o colete marca. Como é que você vai fazer Taekwondo na Bahia sem o colete? Como que faz no Piauí? Como que faz no Paraná? Então, compramos já para 15 estados esses equipamentos. O que aconteceu com essa eletrônica embarcada? Todos os grandes nomes do Taekwondo brasileiro perderam as seletivas e uma nova geração surgiu, desde o Guilherme Dias com bronze no Mundial, até o Erevan agora com resultado em Nanquim, e ele é campeão juvenil, não é isso? Campeão mundial juvenil. A Natália, o Diogo, o Márcio Venceslau, alguns estavam há 11, 12 anos, eram titulares da seleção. No Taekwondo perderam todas as seletivas e uma leva nova dos mais diversos estados brasileiros ascendeu, e a gente vai em 2016 aí com uma boa chance. Então a gente não vai depender só do Diogo ou da Natália, a gente vai ter mais atletas ali disputando. Tiro com arco também, quer dizer, de onde aparece o Marcos Vinícius com 16 anos atirando, né? Então aqui é uma etapa do Campeonato Mineiro ali, e nós montamos um centro de treinamento em Maricá, é a base desse trabalho, onde o Marcos Vinícius apareceu uma vez, é um investimento nosso desde 2010. A cidade foi se especializando, aquele conceito da cidade esportiva. Então, a partir do Centro Nacional do Tiro com Arco, nós chegamos até o esporte na escola. Então você tem hoje nas escolas, arco escola, prática de tiro com arco nas escolas. A cidade foi se especializando nessa prática esportiva, e hoje nós temos um menino de 16 anos que tem pelo menos mais 20 anos de história a fazer aí no tiro com arco mundial, né? Então ali você vê os arcos escolas com os meninos, o equipamento que a gente vai fazendo. E aí você vai chegando, é uma das formas que a gente encontrou também de enfrentar esses problemas de dimensão territorial. Não dá para fazer tiro com arco no Brasil inteiro, mas em Maricá nós temos um projeto muito consistente de referência do tiro com arco que está aí produzindo nossos atletas. O judô também, as 27 unidades da federação estão equipadas, com tatame oficial. Às vezes parece um luxo, mas o judô, por exemplo, tem vários depoimentos de crianças que iam para a aula de judô e quando chega o equipamento novo, ele se anima. Eu falo, pô, mas nesse eu não quero fazer, eu quero fazer naquele que eu vi na televisão. Eu quero ver aquele com aquele material que eu vi nos Jogos Olímpicos, que eu vi na competição, que eu vi no Piauí, que o judô é muito forte e está muito visível por causa da medalha de ouro da Sara Menezes. Eles que falam, não, eu quero lutar no tatame igual o da Sara. Então, tem uma importância, uma motivação muito grande. Foram mais de 70 kits, mais de 8 mil placas de tatame. O judô, por exemplo, já não tem pedido mais equipamento ao Ministério do Esporte, porque o que existia de base nos estados e as federações foi atendido. É o que a gente pode chamar mais de rendimento mesmo, de alto rendimento, já foi 100% atendido. Aquela foto ali é o Campeonato Brasileiro Sub-18 em São Luís do Maranhão, com equipamento esportivo. Você poderia fazer com qualquer competição internacional,
falando em termos de field of play, né? E falando em termos de campo de jogo. Você tem, você chega em São Luís e você faz essa prática da mesma maneira que você pode fazer aqui em Curitiba, pode fazer em São Paulo, pode fazer em Belo Horizonte. E tem o basquete. Então nós compramos pisos montáveis flutuantes para os 20 times da NBB, para os 20 pisos. Um já tinha, então são 19 que estão sendo utilizados, com placares, com tabelas, e compramos 10 para as federações estaduais. Então é uma prática que passa a ser já em condições, previne lesão, tem uma importância do ponto de vista da televisão que transmite esses jogos do Campeonato Brasileiro. Então você vê esses jogos dentro de uma figura mais padronizada, de mais alta qualidade, o cronômetro não pifa, o placar consegue marcar. Então são deficiências estruturais que o Brasil carregava há muito tempo e que a gente vai superando, e tudo isso vai impactando no nosso desenvolvimento. Os centros de tênis de mesa, tem São Bernardo, São Caetano, São Paulo, Santos, Piracicaba e Brasília. Não sei quem já foi a um campeonato brasileiro de tênis de mesa, mas é uma prática muito organizada. O último que a gente foi em Fortaleza, mais de 800 atletas disputando esse campeonato. Esgrima, então são mais de 400 atletas. De novo, equipamento, tudo isso é caro, é importado, precisa ter a parte eletrônica embarcada, sensores e assim por diante. Fizemos a maior compra da história de equipamentos de ginástica. Amanhã estamos até entregando aqui de Curitiba. O fabricante, que é a Split alemã, nunca teve uma encomenda desse tamanho. São 13 locais de treinamento. A ginástica brasileira vive um momento interessante. A gente tem um time masculino muito forte. Alguns apostam que o nosso time feminino também chega lá. Tivemos aí já algum resultado em Nanquim, pode ser, né? Mas essa é uma estrutura que depois dura 10, 15 anos para essa base do esporte, da ginástica. A ginástica é uma daquelas modalidades que sem o equipamento não é possível praticar. Você até pode falar assim, eu não tenho a pista de atletismo, mas eu consigo correr, consigo fazer fundo, consigo treinar. Sem os equipamentos, a ginástica não é possível praticar a modalidade, né? Então, isso aqui é condição para a existência dessa modalidade no Brasil. Além disso, quer dizer, cada vez mais as confederações, além dos equipamentos, começam a trabalhar na qualificação profissional. Então, curso de arbitragem, curso de técnico, aqui do lado sincronizado, a Escola Nacional de Treinadores de Basquete, clínica de basquete com o pessoal da NBA, os treinadores, o curso de treinadores do tênis de mesa, do judô. Então, cada vez mais as confederações vão se especializando e vão desenvolvendo esses nossos recursos humanos, né? Aqui, por exemplo, o curso de treinador de saltos ornamentais. Quer dizer, sem essa qualificação também não tem como ter essa prática, né? Então, a gente tem falado um pouquinho, quando a gente fala da profissionalização das entidades, muitas vezes o senso comum pensa só na governança, né? No cartola, no dirigente, mas a gente, quando está falando da profissionalização das entidades, está falando dessa profissionalização técnica também, né? De treinadores, de árbitros, de psicólogos, de nutricionistas, enfim, é preciso ter essa estrutura nas confederações também. Um pouquinho de ciência do esporte aqui eu não devia falar, né, Osório, porque eu não entendo dessas coisas, mas retomando um pouco, de novo, o investimento em ciência do esporte, depois de uma experiência da Senesp que teve seus altos e baixos, a gente volta tentando fazer uma ciência um pouquinho mais aplicada. Então, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nós conseguimos montar aqui o nosso laboratório de pesquisa em ambiente simulado. A gente consegue, dentro desse ambiente, controlar a temperatura, a pressão, a umidade. Você não precisa mais fazer um treinamento em altitude, você pode fazer aqui. Estamos fazendo os primeiros testes com algumas equipes, porque essa foi
na nossa negociação com o professor Osório da Federal Santa Marina, o esforço de levar os atletas para utilizar esse equipamento que a gente tem, porque muitas vezes a gente tinha um laboratório, tem equipamento, mas não viu o atleta. A gente fala que às vezes a ciência está longe do atleta, está longe da aplicação, mas a gente sabe também que o atleta também tem uma resistência a utilizar os recursos tecnológicos, os recursos científicos. Eu mesmo já ouvi de atleta falando que não queria ser ratinho de laboratório, que querem tirar o sangue dele, porque quer tirar o sangue dele e tal, e que não precisa de nada disso, né? Então, nós temos esse centro, reunimos toda a diretoria técnica das confederações, dos clubes, convidando eles a conhecerem esses potenciais e poder fazer a utilização desse equipamento dentro desse conceito da rede nacional de treinamento, porque também tinha aquela visão de que cada um quer ter o seu, né? A gente pode ter 1 ou 2 ou 3 no Brasil e todo mundo usar, mas às vezes parece que todo mundo quer ser dono do seu laboratório, quer ser dono do seu equipamento. Aqui a gente pode fazer uma compartilhação, um compartilhamento melhor disso aqui com a coordenação do Ministério. O plano nosso para 2016 é portado no alto rendimento. Quer dizer, nós fizemos também um desenho só para o nosso desempenho de 2016, né? Que é o Plano Brasil Medalhas. E conseguimos, esse plano nasce de uma pergunta da presidente Dilma para o ministro Aldo. Ela pergunta para o ministro: o que está te preocupando na preparação dos Jogos Olímpicos? E o ministro Aldo não respondeu o aeroporto, não respondeu o metrô, não respondeu as obras, nem as obras de esporte. Ele disse o seguinte: o que me preocupa é a gente ter um bom desempenho esportivo. E aí a presidente falou: então desenhe um projeto para que a gente possa fazer esse desempenho esportivo. Talvez se o ministro estivesse preocupado com o desempenho do nosso time na Copa do Mundo de Futebol, talvez a gente tivesse perdido só de 4 em vez de 7 também, né? Mas ninguém imaginava que todo mundo achava que o problema da Copa não ia ser a seleção brasileira, ia ser o aeroporto, né? Então, o aeroporto funcionou e a seleção não foi bem até um pedacinho, né? Porque eu também não gosto. 4º lugar quem me dera ser 4º lugar nos Jogos Olímpicos, né? Então 4º lugar é uma coisa bacana também, mas não precisava ter perdido nenhum jogo de ter tomado 7 gols, não precisava, né? O que é o Plano Brasil Medalhas? É um investimento nosso adicional de R$1 bilhão para o ciclo olímpico. Então é um investimento pesado que está estruturado para resultar em medalhas. Então ele tem 2 critérios. Primeiro, nós vamos apoiar atletas que estejam entre os 20 primeiros no ranking mundial. Então essa é uma condição necessária, precisa estar entre os 20 primeiros. Hoje quem atende esse requisito são atletas de 24 modalidades olímpicas e de 16 paralímpicas. E além disso, um critério um pouquinho mais subjetivo, que é, além de estar entre os 20 primeiros, tem que ter chance de medalha. Às vezes você pode ser até campeão olímpico, mas não ter mais uma vida útil enquanto atleta para o próximo ciclo olímpico. Então, apesar de você poder estar liderando o ranking, você não tem uma perspectiva de chegar em 2016. Então aqui já está entre os 20 primeiros e com chance de chegar em 2020. Quais as dimensões? Primeiro, o apoio ao atleta. Nós criamos então uma bolsa atleta mais, digamos, mais significativa do ponto de vista do investimento financeiro. A Bolsa Pódio uma bolsa que vai de R$5 mil a R$15 mil mês. Esse valor é líquido, livre de impostos. Então, para quem está entre os 3 primeiros lugares no ranking mundial, ou no campeonato mundial, recebe uma bolsa de 15 mil. Abaixo disso, bolsas de 11, de 8 e de 20º a 16º, se não me engano, de R$5 mil. Então, isso para quê? Para dar tranquilidade a esses atletas. Porque o patrocínio é uma coisa, ainda no Brasil, instável. Você tem patrocínio no ano da Olimpíada. No meio você não tem. Quer dizer, na época da sua preparação, você não tem patrocínio. E você tem patrocínio para o resultado passado, não para o resultado futuro. Ou seja, se eu ganhar uma medalha de ouro, ou se todo mundo tem certeza que eu vou ganhar uma medalha de ouro, eu tenho patrocínio. Mas se eu sou um atleta em desenvolvimento, sou uma possibilidade,
ninguém na iniciativa privada aposta em você. Mas é um papel que o governo acaba tendo que cumprir mais. Os centros de treinamento, que a gente vai mostrar um pouquinho, mas a ideia é montar, então, os locais de treinamento para esses atletas do plano, para essas modalidades. Aqui a gente está mostrando o Centro de Formação Olímpica do Nordeste, o Centro Paralímpico de São Paulo. E uma dimensão de apoio às competições, treinamentos, técnicos, equipe de especialistas, ciência e psicologia. Então o que acontece? Cada atleta que entra para o programa Brasil Medalhas, ele tem que apresentar um plano. Esse plano esportivo dele é o seguinte: quais as competições que ele quer participar, quais os períodos de treinamento que ele quer fazer. Depois, qual é o técnico, qual é a equipe multidisciplinar que ele precisa. Né? Quais são os equipamentos que ele precisa. Então ele apresenta tudo isso detalhado. Isso vai para uma reunião técnica, com a presença do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, das empresas estatais patrocinadoras, do Ministério do Esporte, e nós olhamos o financiamento global. Então esse atleta aqui, olha, pela lei Agnello Piva, ele ia em 5 etapas do campeonato mundial, mas ele precisava ir em 10. Então o Plano Brasil Medalha vai pagar esses 5 adicionais. Né? E aí todas essas confederações, a gente unificou, era uma prática que já existia algumas, passaram a contar com uma equipe multidisciplinar. E aí esses resultados vão aparecendo. Na natação, o que acontece? A equipe de nutrição pegou problemas sérios com a Poliana e com a Ana Marcela. Então a Poliana tinha uma intolerância a amido, que nunca tinha sido diagnosticada. Então a partir do momento que passou a ter uma equipe multidisciplinar, isso foi investigado, foi verificado e a alimentação dela foi corrigida. A Ana Marcela não tinha problema com amido, ela tinha problema com a panela de brigadeiro que a mãe dela fazia toda vez que ela voltava de competição. Então, o nutricionista estava sempre acima do peso, sempre com problemas, né? Descobriu qual era o problema. Ela comia uma panela de brigadeiro cada vez que ia para a casa da mãe. Ajustou o diabo da panela de brigadeiro e assim por diante. Né? Então, é um impacto muito significativo que você tem no desempenho do atleta com esses pequenos detalhes. Ele está falando de alto rendimento, está falando de décimos de segundos, de detalhes que você vai ajustando. Né? Essas são as 24 modalidades hoje que estão no Plano Brasil, medalhas olímpicas, as 16 paralímpicas. Vamos lá, João. Então, aqui o Plano Brasil Medalhas, como eu estava explicando, então você tem até R$5.000 por mês para esses profissionais, você tem até R$20.000 para comprar equipamento e tem todos os treinos, competições, todas as passagens necessárias para isso. E aqui a gente tem aí a entrega de certificados das diversas modalidades, e todos esses atletas já estão sendo apoiados pelo programa. Pode passar. Hoje, a Bolsa Pódio já beneficia 187 atletas de 9 modalidades, porque aqui tem menos do que as 24, porque a Bolsa Pódio eu só dou para o atleta individual. Os esportes coletivos, a gente dá essa bolsa, esse apoio através do patrocínio das estatais. Por quê? Porque eu consigo, quando você tem um time no ranking, eu posso mudar o time inteiro, o time continua tendo aquela colocação no ranking. Então, entram e saem atletas conforme a convocação para os times coletivos. Então, não tem como dar a bolsa individual para cada atleta. Então, a gente dá através de patrocínio para aqueles times. Né? Mas então você pode ver o seguinte, do ponto de vista individual, nós temos hoje 137 atletas que atendem aquele requisito. Estão entre os 20 primeiros e tem alguma possibilidade de ganhar a medalha. Alguma, não quer dizer que vai ganhar. Né? Mas nós temos 34 no judô, 20 no atletismo, 16 no vôlei de praia. Né? Então, claro que é uma seleção já um pouquinho mais ampla. Né? Nós podemos fazer o quê? Se fosse pela base de 2013, 27 medalhas, mas provavelmente 99% das nossas medalhas olímpicas estão aqui. Realmente é uma surpresa que pode acontecer, está alguém fora desse apoio. Vamos lá. E no Paralímpico são 82 atletas e 11 modalidades que já estão aqui, como a gente falou, atletismo, natação tem aí um peso muito grande no nosso resultado paralímpico.
O Bolsa Atleta, hoje nós temos já 6.667 bolsistas esse ano para o esporte olímpico e paralímpico. Está aberta a chamada para as modalidades não olímpicas, né, que em 2013 foram 866, então, quer dizer, a expectativa esse ano é chegar em 7.500 atletas, mais ou menos, apoiados pelo programa Bolsa Atleta. Nas categorias de base, então, desse trabalho, a gente vai vendo esses atletas, né, a Sátila, o Marcos Vinícius, o Isaquias, o Bruno veio da Liga de Desenvolvimento de Basquete, desse nosso projeto com a Liga de Base. 18 anos, ele foi selecionado para a NBA, assinou contrato de 3 anos, 7 milhões de dólares pelos 3 anos. A criança que vem de uma comunidade carente, enfim. Inclusive, a gente sempre fala isso, quer dizer, o esporte é uma das ferramentas de inclusão também do negro no Brasil, muito significativo, né? O esporte e a cultura cumprem um papel muito importante desse ponto de vista, né? O Marlon, um pouco tem se falado do hipismo, mas também um cavaleiro que está saindo muito bem, uma promessa grande nossa. O Orlando, que agora ganhou uma medalha de prata e uma de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, com 16 anos, o Hugo no tênis de mesa, o André, enfim, o Matheus, são atletas de 18, 19, 20, 21 anos que estão aí chegando e tem a chance de explodir em 2016. Vai lá, já pode passar. Prometo explorar só 50 minutos. Enfim, para o Olímpico também, a Lorena, a Bruna, a Fernanda vão se destacando, né? Com o vôlei, 1.000 atletas viajaram para o Brasil nas categorias de base com o apoio do Ministério do Esporte, enfrentando aquela deficiência dos estados não conseguirem mais participar dos campeonatos brasileiros. Então, quando se fala, mas não tem apoio para a base, só no vôlei foram 1.000 atletas que foram apoiados a participar de 8 campeonatos, 4 de quadra, 4 de vôlei de praia, masculino e feminino, dos campeonatos de base brasileiro. O handball com camping, detecção de talentos, enfim, e pode passar, João, cada modalidade tem o seu desenho, aquilo que a gente falou também, não é a questão de ter um desenho para o esporte, pode ser um desenho para o handball, um desenho para o basquete, um desenho para o vôlei, de acordo com cada uma das necessidades. Então, no vôlei, são campeonatos estaduais, no basquete, o campeonato de base é de clube, e isso não reflete uma preferência do Ministério por um desenho ou por outro, mas reflete a organização efetiva dessas modalidades, né? Em Deodoro, o nosso legado do PAN, o Penta Jovem, então a gente tem hoje 70 jovens, de novo um exemplo como o do tênis, como o do tiro com arco, né? São núcleos, então o Brasil não está praticando o pentatlo, mas a gente tem alguns núcleos regionais onde se pratica pentatlo com a pistola laser, com todas as condições, com todos os equipamentos necessários. E aí esses centros produzem os nossos atletas do pentatlo, né? Aqui em Maricá, quer dizer, são mais de 400 atletas que passaram pelo tiro com arco em Maricá, né? De 12 a 17 anos, então de 400 já saiu aí um talento, uma pessoa diferenciada. Provavelmente o mais início daqueles talentos motores que qualquer modalidade que ele entrasse, ele provavelmente se destacaria. Que realmente com 16 anos a ascensão que ele teve, ele hoje é o 8º no ranking adulto do tiro com arco, com 16 anos. Então é o 8º no ranking mundial e atira há 3 anos. Canoagem, você tem aqui no Paraná, São Paulo, o apoio do BNDES. Vai lá, João. O GOIS é uma experiência no Espírito Santo, era um centro regional, estadual, que a gente fez. Ajudou o Estado a profissionalizar, a contratar profissionais, a aproximar da universidade. Eles trouxeram uma pessoa com doutorado para dirigir o GOIS. E aí, quer dizer, a partir desse trabalho profissional, ainda com estrutura insuficiente, física, eles ganharam mais de 700 medalhas. Hoje é uma das referências no esporte dos estados,
o COI do Espírito Santo. Então, indo um pouquinho para a educação da prática esportiva, saindo um pouquinho do nosso rendimento. O esporte na escola. Atleta na escola, mais educação no segundo tempo. E infraestrutura. Vamos mostrar aqui, João. Então, quadras. A maior parte das escolas brasileiras não tem um espaço para a prática da educação física, muito menos num esporte mais organizado. Então, dentro do PAC 2, nós estamos com um programa para construir 10 mil quadras, das quais 9.158 já estão encaminhadas em diversas fases, mais de 4 mil estão fazendo projeto, vendo área, etc. e tal, 480 prontos, 1.800 já com projeto tudo pronto sendo contratado, 1.144 com a licitação já em andamento, 1.300 em obras. Então, visando o quê? Que cada escola com mais de 500 alunos no Brasil tenha pelo menos uma quadra, é uma quadra simples, passando aí, mas uma infraestrutura mínima para você trabalhar com esporte na escola, recuperando, que são os problemas dos países grandes como o Brasil, por exemplo, para botar uma infraestrutura mínima dessa, já são bilhões de reais que você tem que investir, milhares de obras que vocês precisam ser acompanhadas, administradas. E todo mundo sabe que no Brasil fazer obra pública é uma coisa que não é muito fácil, né? O atleta na escola, então, nós temos as competições, antigos GEB, JUCs, Olimpíadas Escolares, Olimpíadas, a gente sabia que essas competições não chegavam no grosso das escolas. Então, em parceria com o MEC e com o Ministério da Defesa, a gente, utilizando o sistema do MEC, o programa de Dinheiro Direto na Escola, a gente conseguiu envolver, já neste ano, que é o segundo ano só do programa, 44 mil escolas numa competição muito simples de atletismo, ano passado, esse ano de atletismo, de vôlei e de judô, e agora de algumas modalidades paralímpicas. O paralímpico aí tem as suas especificidades, não dá para fazer por todas as escolas, então tem um desenho um pouquinho diferente, mas o importante é que a gente sempre tem essa preocupação de sempre que trabalha com o Olímpico, trazer o Paralímpico junto, mesmo com as suas adaptações, né? Então, nós vamos ter duas ações, a primeira é a competição e a segunda é criar núcleos que recebam esses atletas aí já visando um desenvolvimento de alto rendimento, já uma prática esportiva mais especializada, já fora do ambiente escolar, já fora da educação física. São competições nas mais diversas condições que a gente encontra pelo Brasil, mas que tem mobilizado aí a criançada, tem começado a fazer um sucesso muito grande, né? O segundo tempo passou por uma reformulação, pode passar, João. Passou a ser trabalhado direto com o MEC, com mais educação. Com isso a gente conseguiu saltar de 329, 330 mil alunos para mais de 4 milhões e 300 mil alunos beneficiados pelo programa. E esse salto é basicamente pela opção de trabalho junto com o MEC, junto com o sistema educacional, né? Não necessariamente esportivo. Vamos lá. O Centro de Iniciação ao Esporte é uma outra ação nossa de estrutura, então nós estamos construindo 285 unidades para Feijão. São ginásios oficiais com 3 modelos, o ginásio em si, o ginásio mais uma quadra externa que é o módulo 2 e o ginásio mais um mini complexo de atletismo que é o módulo 3. São equipamentos oficiais, não são equipamentos de ponta, mas são equipamentos que têm altura, dimensão suficiente para a prática oficial da maioria das modalidades, né, das modalidades indoor, e com as prefeituras. Então, a nossa ideia é que depois os talentos, as crianças que vão aparecendo também no atleta na escola, a gente possa trazer para núcleos que também vão se apoiar dessa infraestrutura. Então, aqui é uma grande revolução em termos de infraestrutura de ginásios municipais, estão espalhados por todo o Brasil. Hoje esse orçamento atualizado já está em torno de 1 bilhão e 50 milhões de reais de investimento. Por último, a Rede Nacional de Treinamento, essa ideia de articular a nossa infraestrutura esportiva, criando um caminho para o atleta.
Foi criado em lei. E basicamente a nossa ideia é que esses centros nacionais, como o Saquarema no vôlei, foi um pouco o nosso modelo, possam não só ser um local de treinamento, mas possam criar metodologia de treinamento, possam ser um local de desenvolvimento e aplicação de ciência, medicina do esporte, possam ser espaços de capacitação de profissionais, quer dizer, tudo isso para além da infraestrutura em si. E a nossa visão da rede nacional, essa é uma visão genérica, obviamente a gente teria uma rede nacional para cada uma das principais modalidades, né? Mas é o que? É criar um grande centro multidisciplinar com o que há de mais moderno para o treinamento, com o legado dos Jogos Olímpicos, então no Rio de Janeiro, com o Centro Olímpico de Treinamento, com 2 campi, com os equipamentos da Barra e de Deodoro, apoiados por uma rede de centros nacionais de treinamento de modalidade, então do vôlei, do tiro, do handball, do judô, que serão centros especializados nessas modalidades, né? Mas vamos dar um exemplo, se eu tivesse que ter um laboratório desses de performance da Federal de Santa Maria, eu teria no Centro Olímpico de Treinamento para uso por todos, não um do judô, um do vôlei, né? Então a gente concentraria ciência, psicologia e recursos mais caros no centro em cima, e embaixo você estaria mais preocupado com as metodologias de desenvolvimento, treinamento de cada uma das modalidades. Com centros regionais, então como o COIS do Espírito Santo, como o Centro de Formação do Nordeste, ou seja, que todos os estados tenham referências em centros multidisciplinares, onde esses centros nacionais iam beber. Então o Centro de Judô sabe que tem um trabalho no Centro do Espírito Santo, no Centro do Ceará, no SET de Porto Alegre, e aí você então vai criando esse caminho, você vai observando o trabalho que tem pelo Brasil, e cria uma referência regional para que o atleta possa, mais perto de casa, ter equipamentos. Debaixo desse centro, o quê? Toda essa rede de centros de estação esporte, de clubes, Sistema S, unidades militares, enfim, todos esses locais que desenvolvem os trabalhos do esporte, né? E que podem contar, então, com um centro regional para dar o passo seguinte. E embaixo todos os programas de iniciação esportiva, Atleta na Escola, Segundo Tempo, que já são programas que não necessariamente estão regidos pela lógica do alto rendimento, mas que significam ou uma iniciação ao esporte, ou já uma especialização em uma modalidade, mas uma coisa já mais sistemática, onde você tem os primeiros passos aí no esporte, né, e que você depois pode começar a identificar os talentos e levar já para um sistema mesmo sob a lógica do rendimento. Então, só para mostrar aqui para vocês o que são essas instalações, passa aí o nosso legado no Rio de Janeiro. Então, em Deodoro, a gente já tem essas instalações, algumas são legadas do PAN, como o centro de tiro, o centro de pismo. Aqui, então, é local de competição dessas modalidades nos Jogos Olímpicos. É uma área militar, dentro da Vila Militar, uma área federal. Pode passar, João. Pode passar. Então, o Centro Nacional de Tiro, que existe desde o Pan-Americano, muita gente não conhece essa estrutura que a gente tem aqui no Brasil, um dos principais centros de tiro do Brasil. A gente pega um pouco no pé da Confederação Brasileira, porque ela poderia ter um uso até mais intensivo, eles nos apoiam, usam bastante o centro, mas a gente acha que podia ter dado um salto maior ainda com esse centro, né? O hipismo também é legado do PAN, então muita coisa que já existe que vai ser utilizada nos Jogos Olímpicos, que é a pista de cross country. Você tem aí uma divisãozinha de trabalho com equipes, esteira, tudo, quer dizer, pesquisa para isso. Então esse vai ser local de competição de Jogos Olímpicos. Com a lei de incentivo, com a Vale, nós vamos ter 2 pistas, uma já está pronta com alojamento, né, integrando esse complexo, sem treinamento de judô, né, que aqui com a federação a gente tem mais de 1.000 jovens todo final de semana fazendo treinamento de judô. Os únicos equipamentos oficiais de hóquei no Brasil, pelos Jogos Olímpicos a gente vai ter agora mais, a gente vai ter na UFMJ e aqui em Deodoro. Pentatlo, então todo o treinamento da IANE, do Pentajovem acontece aqui nessa piscina, no tiro, no hipismo, né? E a parte da Barra, que é o principal centro olímpico, né, já em construção. Você já tem uma arena, já tem o Maria Lake,
e vai ter agora 4 ginásios novos, um centro de tênis, né? O centro de televisão e mídia, o velódromo novo e o handball e o centro aquático, que são instalações temporárias, vão ser desmontadas depois. Então não vão integrar o nosso legado. Essa é a visão aí de como vai ficar para os Jogos Olímpicos. Passa lá. Então essa é a situação atual das obras já, que são os ginásios, os 3 ginásios subindo, o centro de tênis também já subindo, enfim. Vai lá. Não vamos passar o atletismo inteiro, não, senão a gente vai longe, senão você me mata. Estou terminando. Termina aqui. Então estamos recuperando toda a infraestrutura da rede nacional de treinamento do atletismo, baseado principalmente em universidades federais. Nós temos aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós estamos em obras no Maranhão, em Lavras, em Goiás, na UNB, enfim, recuperando todo esse centro. Não, senão ele quer passar 53 pistas, a gente não acaba nunca. Mas a ideia é ter 53 pistas até 2016, é ter pelo menos uma pista em cada capital. E nós estamos investindo esse ano, estamos fechando agora o projeto com a CBAT, 40 milhões de reais para a operação dessas pistas, viu, Lechec? 40 milhões para desenvolver o trabalho nessas pistas. Então, aqui nós vamos ter uma articulação que vai dos 163 mini complexos de atletismo do Centro de Iniciação ao Esporte a essas 53 pistas, das quais 4 ou 5 vão ser centros nacionais que recebem as seleções. Um vai ser o de Cascavel, outro é esse de São Bernardo, onde você vai ter as principais seleções aqui no atletismo. Você tem essa característica, algumas pistas vão ser especializadas em lançamento, outras são mais especializadas em fundo ou velocidade, então tem um desenho técnico para ser feito, mas constituindo a rede nacional de atletismo vai ser a primeira rede ampla, né, com mais de 200 equipamentos que a gente vai constituir até 2016. Vai lá. Então, o Centro Nacional de Handball de São Bernardo, são 2 ginásios, moldes lá de Saquarema, com alojamento. Então aqui a casa da nossa seleção brasileira está sendo inaugurada também agora, nos próximos dias. Nós estamos só aguardando a agenda do ministro para fazer a inauguração. Ginástica a gente tem em São Bernardo, e aqui as fotos também de Porto Alegre, e amanhã estamos entregando o de Curitiba, né? Então os Centros Nacionais de Ginástica. Viu a foto do 7 aí, Pedro? Esse filme bacana? Sua homenagem. O judô a gente acabou de inaugurar, centro gigante pan-americano, um dos maiores do mundo. Talvez só no Japão você tenha uma coisa maior que essa. Também treinamento, alojamento, tudo que você precisa para funcionar aí a modalidade. Então, essa infraestrutura toda de referência, ela vai com certeza depois representar um salto no nosso desempenho. Londrina, que vai ser a sede da principal pista de BMX. Vai lá. Temos o Desporto da Neve, que é uma curiosidade, né? Neve sem neve, em São Roque. Então, só para contar para vocês, a gente tem isso aqui também. Saltos ornamentais na UNB. Então, a gente também tentando sempre com a universidade, porque tem Escola de Educação Física, tem os pesquisadores, é uma entidade federal, é mais fácil da gente operar, né? Já em funcionamento. Aí temos a recuperação do Geraldão, em Recife, que é um estádio tradicional, estava abandonado, estamos recuperando. Agora, o Centro Paralímpico, esse sim, para 15 modalidades, referência internacional, foi fruto de uma análise estratégica que o CPP fez, somente em função do resultado da Ucrânia. Ucrânia, né? Talvez agora a Ucrânia não se dê tão bem nos próximos jogos, né? Mas eles conseguiram um desenvolvimento muito grande com base nesse desenvolvimento do centro, e vai ser um dos maiores do mundo. Nós temos mais de 1.000 operários trabalhando agora nesse centro, entregue em março do ano que vem. É simbólico até que ele fica no local onde era a antiga FEBEM Imigrantes, que, enfim, era um local de muitas rebeliões, de internação de menores, né, problemas com a lei. Enfim, nós estamos substituindo aí por um grande centro paralímpico, né?
E o Centro de Formação Olímpico do Nordeste também é o maior regional daqueles centros regionais que a gente está fazendo em Fortaleza, também com pista de atletismo, com alojamento. Vai ter aqui uma arena de 21 mil lugares, que está aqui subindo, uma arena climatizada, enfim, que vai integrar aqui a nossa rede nacional de treinamento, ao lado ali do Castelão. Pela dimensão da pista de atletismo, dá para ver o tamanho ali do prédio, do complexo. Enfim, tudo isso é o quê? É um esforço para a gente aproveitar essa nossa oportunidade para superar todos esses desafios que a gente tem aí para o nosso esporte brasileiro, né? Com o nosso objetivo de se tornar uma potência olímpica, construindo esse legado amplo e duradouro para o esporte do país. Desculpa se eu fui falando e mostrando demais, mas assim, é porque a ideia da apresentação também é um pouco de prestação de contas, de mostrar o que está em andamento no Brasil agora e qual é essa visão que integra esses investimentos que às vezes podem parecer dispersos, né? Mas qual o conceito que integra tudo isso? Alô? Pessoal, acho que era uma fala bastante esperada, tanto dos alunos da graduação, da pós, dos gestores que estão aqui. Não tem como as pessoas saírem aqui desse encontro não tendo todas as informações, né? Foram muitas informações sobre o esporte de alto rendimento no Brasil. Por um lado, eu entendo, Ricardo, que nem sempre, eu acho que todas as informações a mídia acaba disponibilizando para o público de uma forma geral, e é uma oportunidade, como ele acabou de falar, de prestar conta ao povo brasileiro, as pessoas estão discutindo esporte. Devido ao avançar da hora e no acordo com as pessoas que estão na organização do evento, eu vou pedir a licença para todos que a gente possa conversar não só com o Ricardo, mas com toda a equipe que está, alguns deles estão aqui à minha esquerda, à direita de vocês, que tem muitas informações, são gestores de longa experiência, são professores universitários e que podem fornecer informações e perguntas que seriam feitas, mas por causa do adiantar da hora, eu peço essa licença, que nós vamos interromper por aqui então, e que a gente possa conversar. Aliás, eu estimulo que conversem com as outras pessoas que vieram de Brasília para cá, porque além do Ricardo, é lógico, o Ricardo representa todos eles, mas todos têm muitas informações e as dúvidas que vocês teriam, muitos podem fornecer informações precisas. E o Ricardo está aqui, está disponível também para conversar com vocês. Particularmente, Ricardo, eu ficaria a tarde inteira falando sobre isso, e de terça e quinta, meu grupo está aqui de pesquisa, é isso que a gente conversa, é isso que a gente fala, e hoje foi uma aula alongada, mas muito proveitosa. Então, Ricardo, muito obrigado a todos, e um último aviso só, é muito importante para nós, no evento, a avaliação. A Thaísa, que eu não sei se ela se encontra aqui agora, está aqui na frente, ela estaria recebendo essas avaliações. Algumas pessoas vão poder ficar só no dia de hoje. Por favor, entreguem para ela. Bom, então mais uma vez, muito obrigado a todos. Assim, desculpa. A gente vai dar um intervalo de 20 minutos e vamos retornar realmente em 20 minutos, que temos os dois professores, o Peter e o Gonçalo, na sequência, tá bom? Um coffee break aí, 20 minutinhos, estaremos de volta.